Olá, Erno, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Tudo certo por aqui com vocês? Então, hoje a gente tem o prazer de apresentar o Erno Dremer, tem 61 anos, trabalha com automobilismo, mais com kart já há muitos anos, há praticamente 40 anos, e o Erno, ele é uma pessoa que hoje é possui o maior site e mais antigo site do Brasil em kart, já fez assessoria de comunicação, trabalha especificamente com esse jornalismo especializado em automobilismo, em esporte motor. E aí a nossa primeira pergunta, Erno, como é que o Erno chega no automobilismo especificamente e quando? Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. E, bem, eu cheguei no automobilismo exatamente há 40 anos, em 1985. Chegar no automobilismo a gente chama de, como eu fazia antes de 85, eu ia para a arquibancada, como um fã de automobilismo, que eu já assistia muita corrida desde muito jovem, desde 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Então, essa ida para dentro dos boxes se deu com um colega do meu pai, que meu pai ficou sabendo que ele corria, falou para ele, meu filho ama automobilismo e quer participar um pouco mais. Eu conversei com ele, que é o piloto Vitor Steyer, que hoje tem lá 70 e poucos anos. E não, ano que vem eu vou correr numa determinada categoria, vem com a gente nos boxes. E eu fui disposto a cuidar do box, varrer o box, fazer o que fosse necessário. É uma coisa de uma paixão. Sempre foi uma paixão. E acabei sendo cronometrista da equipe, fui evoluindo. No outro ano ele foi para uma outra equipe, eu fui junto. Mais tarde, um outro amigo me convidou para trabalhar na Federação Gaúcha de Automobilismo, como secretário. Um pouco depois eu quis passar a trabalhar na direção de prova. Isso sempre me interessou muito, cumprir regulamentos, fazer uma corrida acontecer. E assim foi. E assim foi, com cada ano acontecendo uma coisa diferente e crescendo, né? Sempre novos degraus, novas experiências e tô aí. Se passaram 40 anos maravilhosos que eu não troco por nada. Então, Arno, mas dentro desses 40 anos, tem um determinado momento, então, que tu sai da arquibancada e tu sai de dentro da pista, onde tu era bandeirinha, fazia todas aquelas coisas que normalmente, né, se faz dentro do automobilismo, e foi para trabalhar com assessoria de comunicação, com jornalismo. Como é que se dá, então, essa virada? E como é que começou isso tudo? De onde é que surgiu essa ideia? Isso surgiu assim também de uma ideia, uma necessidade talvez de a gente divulgar mais um esporte que é pouco divulgado dentro no Brasil, por exemplo. O kartismo é um nicho importantíssimo. Hoje, todos os pilotos de Fórmula 1 já há décadas, pelo menos 20, 30 anos, vieram do kart. Um piloto de Fórmula 1, um piloto não chega à Fórmula 1 sem ter iniciado a carreira no kart. Se ele não corre de kart, ele não tem o fundamento básico. E o kartismo no Brasil carecia e carece de divulgação. Então chegou um momento em que eu criei isso, ainda na época em que a internet ou estava começando ou ainda não existia. Eu criei um jornal simples, que eu entregava pessoalmente, eu mandava na casa dos pilotos, para divulgar uma coisinha bem, bem pequena, mas que divulgava as coisas mais importantes. Um dia eu acabei sendo lá apresentado, vamos dizer, à internet, na casa de um amigo. Eu disse, cara, como funciona isso? Ele tinha um computador. Navega aqui. Eu nem sabia que site navegar, porque naquela época tinha talvez poucos sites. Entrei, tá, fui vendo um dia, passou lá não sei quanto tempo, vamos criar um site específico de kart. E esse site se chamava Kart Gaúcho no início, porque né, eu sou do Rio Grande do Sul originalmente. Pensei nisso para divulgar o kartismo gaúcho, especialmente. Durou lá seus
2 anos, talvez, o site eu melhorei ele, porque eu fazia eu sozinho ele inicialmente, depois contratei uma pessoa. Com o tempo eu descobri que o nome Kart Gaúcho ele limitava muito a busca no Google. Não exatamente limitava, mas a pessoa procurava notícias de kart, aparecia kart gaúcho. Para o pessoal aí de Portugal entender, gaúcho se refere ao estado do Rio Grande do Sul, apenas a um estado, muito pequeno no todo do Brasil. Então a pessoa entrava, eu não quero ver notícia do Rio Grande do Sul, quero ver notícias geral. Eu troquei o nome para kart motor, que existe até hoje. E assim, então, se iniciou essa outra maneira, muito mais eficiente hoje, né? Porque a internet é global, a gente sabe tudo, procura tudo, tem tudo lá. Se iniciou essa forma muito mais eficiente de divulgar o kartismo no Brasil e o nosso kartismo no Brasil e no mundo, porque o site também é visto em muitos outros países, né? Sim. E uma coisa que, como a gente estava falando, o Erno trabalhou como assessor e trabalhou como jornalista para o site especificamente. Para se entender um pouquinho, qual é a diferença dessa narrativa entre o jornalista que produz uma matéria para o site, o jornalista que produz uma matéria sobre um evento especificamente, e o assessor de comunicação que faz um conteúdo que vai mandar, por exemplo, nas redes sociais sobre um piloto, ou então uma assessoria de comunicação muito específica, porque o Hermo já trabalhou com os dois, né? E qual é a diferença dessa narrativa? Como é que fica esse texto, essa composição que o Hermo faz nessas duas diferentes situações? Bom, no site, como notícias de um evento, por exemplo, a gente a matéria é muito mais engloba muitas coisas, né? Desde se a gente vai fazer uma matéria bem completa, vai trabalhar como foi o evento no todo, a organização, como ele andou, como ele fluiu, se deu tudo certo, vai trabalhar em cima de resultados, vai buscar fotos ou vídeos de corrida das provas sendo disputadas, se busca uma coisa muito mais abrangente. É como um todo se trata de vários pilotos, vamos dizer assim. Quando a gente trabalha assessoria de imprensa, a gente foca, obviamente, se está falando de um piloto, que eu também faço assessoria de alguns campeonatos. Se a gente está falando de um piloto, então a gente vai buscar exatamente o que ele especificamente fez naquele final de semana, ou o que ele vai fazer, como ele se preparou para o fim de semana que está chegando. E, voltando, o site, a gente fica, a não ser quando seja uma assessoria de campeonato, a matéria do site fica no site. Não se distribui para outros veículos trabalharem. A assessoria de imprensa, a gente precisa ter além de fazer a matéria, tem que ter um cuidado muito, muito grande para sempre trabalhar as coisas mais positivas, afinal a gente está tentando, tá buscando espaço de divulgação para esse piloto, então se busca as coisas positivas, até mesmo no final de semana que eventualmente não foi positivo, nem sempre o fim de semana de corrida é positivo, e para complementar, logicamente, a gente precisa ter os contatos com o maior número de veículos, de colegas, de jornalistas conhecidos, de veículos, para a gente poder distribuir a eles esse material para que eles entendam como importante, tem que fazer essa matéria, ter uma pauta, ter um assunto, um conteúdo importante para que eles entendam que ele é possível de divulgar, ele é interessante para o leitor dele, né? Perfeito. E assim, dentro desse contexto que o Erno coloca, o que a gente pode perceber é que apesar nos dois, nas duas funções, como jornalista e como assessor, nós termos verdades, né, que são distribuídas, fatos que são contados, narrativas que são colocadas, existe uma diferença, na verdade, de foco. É isso que o Erno quer dizer, né, em relação a esse tratamento que se dá à informação. Sim, exato. Os focos são diferentes, né? Quando a gente fala de divulgar um evento em si e quando a gente fala de divulgar um piloto, são obviamente focos diferentes. Dentro do mesmo evento, dentro do mesmo, porque eu posso fazer uma cobertura de um campeonato e dentro dele ter algum cliente correndo.
Então, né, o texto da assessoria vai ser uma coisa bem mais focada, bem mais limitada àquele único piloto, né? Mas os focos são, sim, de uma certa forma, diferentes um do outro, até porque a maneira de usar esse texto é diferente, né? Ou um texto para o site vai ficar ali parado dentro do site e o da assessoria nós vamos distribuir para outros veículos, né? O foco, então, tem suas diferenças, sim. Claro. Agora eu queria que, se o Erno puder, contasse um pouquinho assim, como é que é? O Erno já preparou o Mundial de Kart, já foi organizador do Mundial de Kart, já fez assessoria de comunicação, já fez. Mas quando o Erno, profissional, vai para um evento e se prepara para uma cobertura. Como é que é esse final de semana de uma cobertura de um evento, de automobilismo, especificamente para o site e para o assessor? Bom, como a gente falou, para a assessoria de imprensa é algo diferente da cobertura de um evento. A gente vai ao vivo, né? Digamos, a gente está presente no evento, apesar de não transmitir ao vivo. Às vezes, sim, alguma coisa ao vivo, né? Por exemplo, eu vou para um campeonato mundial, como esse ano, inclusive, a gente vai em 4 campeonatos mundiais em uma sequência de 30 e poucos dias. E ele começa o Campeonato Mundial, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, voltando um pouco, Campeonato Brasileiro, nós temos uma semana inteira de cobertura. Ela começa a pista abre na terça-feira, com os primeiros treinos, e só vai terminar no sábado. Sábado que se conhece os campeões. E já na segunda-feira a gente já está na pista trazendo algumas coisas para os nossos leitores, seja no site, seja visualmente, seja Instagram, com vídeos e coisas assim, ou com histórias, com coisas desse padrão. Num campeonato mundial é um pouco menor, apesar de parecer estranho que o Campeonato Brasileiro tem uma programação maior. Um campeonato mundial se realiza em 3 ou 4 dias. Mas a dinâmica é a mesma. A gente chega na pista, obviamente, existe uma pauta a seguir, a fazer tal coisa no primeiro dia, tal coisa no segundo, mas o trabalho é. Porque a gente vai sempre muito focado nos pilotos brasileiros, sem esquecer que tem quando nós tivemos em 2022 um brasileiro campeão mundial de kart, que foi na Itália. Então, normalmente os brasileiros não, o Brasil não ganha todo ano um campeão mundial. Então a gente não deixa de focar no piloto que foi campeão mundial, não deixa de focar no todo, no evento todo, nos outros pilotos, as outras equipes. Mas o foco da nossa cobertura sempre são basicamente os pilotos brasileiros. Então a gente vai lá, conversa com cada piloto para saber como estão as expectativas. Em cima disso, a gente produz uma matéria, principalmente no primeiro dia, sobre isso, vamos dizer assim, quais são as expectativas dele, como ele se preparou. Porque tem pilotos mais experientes, tem pilotos menos, tem pilotos brasileiros que correm na Europa apenas, já saíram do Brasil, tem pilotos saindo agora do Brasil para conhecer um campeonato mundial, então as expectativas de cada um e os resultados acabam sendo mesmo diferentes. Isso, então, primeiro dia se trabalha muito as expectativas, a gente também faz vídeo para colocar no Instagram, no nosso Instagram e até no dele também, para ele colocar em vídeo, então, as expectativas dele. A gente busca fazer galerias de fotos dentro do site, mostrando tudo que é possível de bastidores, principalmente, como funciona os mais diversos segmentos de um campeonato. Uma secretaria, um parque fechado, que é onde são feitas as vistorias, vistorias técnicas, que é um lugar, como diz, fechado, é o Parque Fermé, se usa muito essa palavra, apesar de ser francesa, se usa no regulamento em inglês, que é o que domina, né, como tudo. Então se busca imagens, se busca mostrar tudo que é possível mostrar dentro de um campeonato mundial, que é o momento máximo do kartismo ou de qualquer esporte, um campeonato mundial, futebol, campeonato mundial de futebol. Então se tenta trazer para o leitor o máximo de informações possíveis, algumas tentar buscar coisas exclusivas e fazer com que ele pare, possa estar dentro do evento, apesar de não estar presente.
Isso significa que nesses 40 anos de história, que desde a época que o Erno acompanhava o automobilismo lá dentro do box, até hoje, os finais de semana são sem a família, muitas vezes, a menos que a família vá junto, ou tem que abrir mão, às vezes, daquele casamento de alguém que queria muito ir, daquela festa. É isso, essa é a vida que o automobilismo de alguma forma te deu, né, Erno? É, a vida que o jornalismo nos traz também, né, de uma forma geral, porque a gente tem os compromissos de final de semana, se a gente trabalha numa redação de um grande jornal, de um grande veículo, a gente tem às vezes os plantões, mas o automobilismo sim, porque o automobilismo, a essência final dele, o dia final dele é o fim de semana, né? Então, logo que eu conheci a minha esposa, eu já, obviamente, já estava nisso, nos primeiros tempos, assim, meses, sei lá. No fim de semana eu saía para trabalhar. Trabalhava, logicamente, durante toda a semana, mas no fim de semana saía também. E, nossa, isso ficou assim. Chegou um momento que a gente conversou: não, isso aqui é daqui que sai o dinheiro. Pronto, ficou muito perfeito, porque ela entendeu perfeitamente que era o nosso foco. E, mais tarde, pouco depois, a nossa filha nasceu. Então, nesse período de bebê, e mais do que bebê, bons anos, ela não pôde ir junto. Mas ela foi aprendendo, foi conhecendo, foi gostando. Quando a minha filha cresceu lá, seus 12, 13, 10 anos, elas começaram a ir junto para os campeonatos grandes. Um pouco depois, a minha filha começou a ajudar a trabalhar na cobertura, nos eventos. A minha esposa, então, elas passaram a ir junto para a pista, trabalhar junto na sala de imprensa. Mais tarde, há pouco tempo atrás, a minha filha se formou também em jornalismo, e aí ela agora tem o caminho dela. Mas a minha esposa continua, né? A gente trabalha junto, inclusive durante a semana, cada um na sua função dentro do nosso meio aqui, do nosso veículo. E durante a semana ela faz isso, trabalha junto, e no fim de semana, quando tem corrida, nem todos também têm corrida, mas nos finais de semana, quando tem corrida, ela vai junto também, continua cada um fazendo a sua parte. E como eu disse, às vezes tem algum final de semana que não tem nada, então a gente usa o final de semana como um simples mortal. É assim mesmo. Erno, para terminar, alguma mensagem? A gente tem muitos alunos aqui na universidade que gostam de automobilismo, apreciam jornalismo esportivo. Qual é a mensagem que tu deixa para eles, aqueles que realmente querem seguir com isso e que amam de alguma forma o esporte motor, o kart? Bom, automobilismo, como qualquer esporte, se a gente gosta de tal esporte, é uma paixão. Paixão pelo tênis, paixão pelo futebol, pelo vôlei, sei lá. Eu, como vocês viram, sou um apaixonado há 50 anos por automobilismo. Eu não consigo me ver fora do automobilismo, ficar lá, imaginar que daqui a pouco vou ficar um ano ou não sei quando eu vou voltar para o automobilismo. Para mim, isso é 7 dias por semana. Então, a pergunta já foi para quem ama o automobilismo. Esse é o primeiro requisito. Tudo para a gente fazer bem, a gente tem que gostar, né? Tem que ter uma paixão a mais, não só por obrigação. Então, quem ama automobilismo, tenta realmente se dedicar a isso, tenta achar um espaço onde eu consiga me encaixar para mostrar essa minha paixão. Buscar um espaço em um jornal que tenha que dê espaço para o automobilismo. Eu não sei como é em Portugal isso, porque aqui no Brasil não se tem muito espaço para o automobilismo como um todo, até, não só o kart. O automobilismo tem um pouco mais. Mas então, buscar um espaço ou criar um espaço e fazer com amor, com vontade, com verdade. Eu acho que esse é um caminho muito importante. Sempre manter os bons relacionamentos com todos que integram o kartismo, o automobilismo, para que se tenha sempre e fazer com assim,
não serem tendenciosos, sempre tentar mostrar o evento como ele aconteceu, ou seja, falar sempre a verdade do que o evento não foi bom, teve seus problemas, falem, não tem problema. Mas sempre de forma que todos respeitem a gente, que quando a gente daqui a alguns anos a gente é visto como uma pessoa, como um jornalista que traz coisas positivas, que faz com que o esporte cresça. Não, não, pelo contrário, fazer com que o esporte só decaia porque só se fala mal, porque só se critique. Não que não se possa criticar, mas críticas justas, razoáveis, construtivas, né? Fazer com que todos se somem a uma coisa só para fazer com que o evento, com que o nosso esporte tenha sempre crescimento, mesmo que sejam coisas críticas construtivas, mas sendo construtivas, elas vão ser positivas. Muito obrigada, Erno. Alguma outra questão que tu gostaria de colocar para os alunos? Não, acho que é isso. Eu acho que é muito legal poder passar assim a nossa experiência para os alunos, principalmente de um país tão longe, de um país europeu, que tem provavelmente culturas diferentes nesse aspecto, mas poder passar a nossa experiência foi uma surpresa muito grande, uma honra muito grande. Fico muito feliz em poder ajudar e espero que a gente tenha boas notícias futuras de jornalistas que se tornaram muito importantes dentro do esporte que a gente ama. Bem, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado pelo convite e abraço a todos.